Bom dia, amada igreja. Vocês que são de casa, pelo menos, sabem que normalmente não sou eu que estou pregando aqui a palavra do domingo de manhã, é o pastor Adriano. Mas ele foi convidado para uma conferência de missões lá no CIA hoje, tanto de manhã como de noite, então ele está pregando lá. E ficou para mim a responsabilidade aqui hoje pela manhã, especialmente diante do fato que nós temos recebido algumas pessoas novas aqui recentemente. Eu achei que seria importante, então eu pensei que seria bom a gente abrir a Bíblia em Tito, capítulo 2, neste dia. No caso, Tito foi enviado pelo apóstolo Paulo para cuidar da igreja recém-estabelecida lá. É compreender então que essas pessoas eram novas na fé, estavam sendo instruídas em sã doutrina, como diz no capítulo 2 e versículo 1. Mas tinha muita coisa a ser transformada. Era um grupo de pessoas, aliás, moravam no meio de uma cultura, como diz em capítulo 1 e versículo 12, os cretenses eram famosos por serem preguiçosos e mentirosos. Não era fama boa não, né? Se não deixar aqui, aí fica virando. Tá bom assim? Eu acho que está bem. Ok? Então, diante disto, diante da pregação da palavra do Senhor, essas pessoas não tinham uma criação de pais que conheciam a palavra do Senhor, não tinham o costume de estar numa igreja que honrava a palavra de Deus e instruía as pessoas nos caminhos do Senhor. Então tinha muito a ser transformado. E nós vamos olhar uma parte disto então em Tito capítulo 2, que explica muito de o que nós somos como igreja, transformados pelo Senhor Jesus Cristo, a viver nesse mundo não conformado com o mundo, mas transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, fiquem em pé e pelo menos vocês que têm a revista atualizada, leiam juntamente comigo, tá certo? Tito 2, versículos de 1 a 5. Vamos. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido, a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Oremos. Senhor, nós sabemos muito bem que este texto não é difícil de compreensão e é muito, muito contra a cultura dos nossos dias. Então, Senhor, ajude que
nós recebamos a Tua palavra com um espírito de humildade, que as nossas vidas sejam transformadas. Primeiramente pensar direito, mas também pôr em prática estas coisas. E nós rogamos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se sentar. Primeiramente, deixa eu chamar a sua atenção a uma coisa aqui, e é que este é um dos poucos textos do Novo Testamento que são dirigidos a um grupo específico de pessoas. Por exemplo, no versículo 2, o versículo 2 é dirigido aos homens idosos. Depois, no versículo 3, você tem as mulheres idosas. Depois você tem as jovens, no versículo 4. No versículo 6, você tem os moços. E depois, ainda no versículo 9, ele vai falar um pouco aos servos, no caso aqui eram escravos até. E eu quero chamar sua atenção a mais uma coisa em relação a este texto. Depois de versículo 5, ele fala da importância desta vida. Ele diz para que a palavra de Deus não seja difamada. No final do versículo 8, para que o adversário seja envergonhado, isto é, Satanás, né? E os filhos dele, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. E ainda no final do versículo 10, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Isto é, Paulo está dizendo aqui que aquilo que Tito, como pastor e missionário lá na ilha de Creta, ele deve ensinar essas coisas, porque é assim que a igreja de Cristo vai dar um bom testemunho. Então, vamos olhar as palavras a estas pessoas, primeiramente aos homens idosos. Deixa eu dizer, antes disto, que a tendência da população brasileira é ficar velha. E a Igreja de Jesus Cristo precisa tanto de homens como mulheres idosos. Só para vocês entenderem um pouco em termos de estatística, no último censo, o total de crianças com 14 anos de idade, com até 14, né, de recém-nascido até 14, recuou de essencialmente 46 milhões de crianças no ano 2010, sendo então quase 20% da população. Em 2022 só tinha 40 milhões, quase 6 milhões menos nessa faixa etária, e diminuiu para 20% em vez de 24% da população. Já quando há de 60 anos para cima, em 2010 tinha 32 milhões de idosos, que compunham um pouco mais de 15% da população. E isso, 32 milhões, 15% da população foi
agora em 2022, e houve um aumento de 56% nessa faixa etária, pois em 2010 tinha só um pouquinho mais de 20 milhões. Então, é compreender que essa faixa etária de 60 para cima tem aumentado, e a tendência é continuar aumentando, ao passo que, quanto aos pequenos, são um grupo reduzido. É bom que a gente reconheça que há alguns problemas com a velhice, tá? No mundo caído, no mundo pecaminoso, as forças físicas vão diminuindo, a gente cansa mais, a gente não enxerga do jeito que enxergava antes, geralmente falando. Eu sei que quando estou no meio de um bocado de gente, como vai ser aí, né, mais tarde um pouco no nosso Junta Panelas, muitas vezes vocês vão ver que eu saio com alguém para conversar, né, porque não gosto das outras pessoas, é porque no meio de muita gente conversando eu não consigo ouvir direito, né? Pois bem, porém, na Bíblia tem um lugar importante para as pessoas idosas. Levítico capítulo 19, versículo 32 diz: diante das canas, cabelo branco, te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. É importante a gente compreender que numa sociedade que, de modo geral, tem acreditado na evolução, o idoso é desprezado. É desprezado a pessoa se ela não contribui mais para a parte econômica, então é desprezada. Até levado ao extremo, ao sentido lógico, é até tirar a vida do mais idoso para ele dar lugar para os mais novos e mais fortes. Normalmente falando, ter uma idade avançada deve implicar em maior sabedoria e maturidade. Não é dizer que sempre este é o caso, mas deve ser assim. Em Jó capítulo 32 e versículo 6, Eliú, depois dos 3 amigos de Jó falarem, Eliú diz em Jó 32 e 6: eu sou jovem e vocês são idosos, por isso me contive e não dei a minha opinião. Ele diz: eu esperei que vocês, os mais velhos, falassem primeiro, para depois eu contribuir a minha parte. Então faz bem a igreja ter pessoas, homens e mulheres, idosos. E aqui nos versículos 2 e 3, então, fala justamente sobre este grupo de pessoas. A igreja de Cristo precisa de homens e mulheres idosas, e aquilo que estes podem contribuir para o bem da igreja de Cristo. A igreja de Cristo precisa de pessoas que possam dizer: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, como Paulo diz na sua última epístola, 2 Timóteo capítulo 4. Nós, como igreja, precisamos alcançar pessoas idosas que muitas vezes na nossa sociedade são desprezadas, que não seja o caso de nós. Agora, estas pessoas serão uma bênção na igreja de Cristo se andarem na justiça, né?
de nada aproveita ser uma pessoa idosa que não é um bom exemplo, um bom modelo a ser imitado. Se lembra aí do irmão Silvano chamou a nossa atenção em 1 Tessalonicenses 1:7, que aquela igreja era um modelo para os outros, até outras igrejas ao redor deles. E isso trouxe muita alegria para ele. Pois é disto que nós estamos aqui a falar. E se lembra, eu quero enfatizar de novo, é para que a palavra de Deus não seja difamada, versículo 5, é para que o adversário seja envergonhado, no final do versículo 8, e a fim de adornar ou embelezar a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, vamos lá. Primeiramente, os homens idosos. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Em Filemão, só tem um capítulo, né? Versículo 9, Paulo se chama de Paulo idoso. Ele está nesse tempo com mais de 60 anos de idade. Paulo também, em 1 Timóteo capítulo 5, em versículo 1, ele diz: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai. Em outras palavras, o homem idoso vai pecar? Vai. Mas tem que tratá-lo com dignidade, com respeito, com honra, não repreendendo severamente, mas chegando perto e exortando. Cuidado com a maneira que trata o idoso. Não seja cruel com a língua. Então, ele deve ser respeitado, mas também desafiado a viver uma vida santa. Não é que o idoso, ou ser idoso, passa sem ser chamado a atenção quando está em algum pecado. Quantos anos Moisés tinha quando Deus chamou ele para tirar o povo lá do Egito? 80. E Moisés deu muita desculpa para não fazer o que Deus disse, mas uma das desculpas não foi: sou velho demais. Então, o que caracteriza um idoso que honra a Deus com a sua vida? Ele diz, primeiramente, sejam temperantes. Essa palavra sejam temperantes é uma questão de, primeiramente, significa não se embriagando. Mas a embriaguez é uma coisa, então, que leva a pessoa a estar fora do domínio de suas faculdades. Então, temperante é mais do que só não se embriagar, e sim que ele viva uma vida moderada, uma vida não extravagante, não exagerando em certas coisas na sua vida. Ele tem aprendido por experiência que muito que ele desejou na vida não trouxe a satisfação que prometeu, e as coisas que ele temeu, por outro lado, enviados pelo Senhor, trouxeram proveito na sua vida. Em segundo lugar, respeitáveis, isto é, sérios, dignos de respeito.
Não é dizer por sério que não sabe rir de uma coisa que realmente é engraçada, mas ele já aprendeu que a vida é como é, porque o homem é o que ele é, isto é, o homem é pecador, né? E que o homem não consegue mudar a si mesmo. Ele precisa de nascer de novo. Ele precisa que Cristo entre na sua vida e transforme, regenerando-o, dando-lhe então nova vida. Ele deve ser sensato também. Em outras palavras, ele tem discernimento. Ele sabe que em certas situações não é bom ele entrar lá, né? Ele tem discrição, ele pensa bem. Romanos 12, versículo 3 diz: porque pela graça que me foi concedida, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, né? Não seja orgulhoso. Ele é então sensato, ele é humilde, ele reconhece as capacidades que Deus o deu, mas reconhece também as suas fraquezas. Antes pense com moderação. O sensato então é temperante, é respeitável e sensato. O homem idoso, estas devem tomar o lugar de característica dos jovens, que são muitas vezes impetuosos, instáveis e imprudentes. Mas ele também deve ser sadio na fé, no amor e na constância. Quando diz sadio, a implicação é que não é doente, né? A pessoa que é doente não está bem, né? E esse homem idoso precisa ser sadio, primeiramente na fé, mas também no amor e na constância. Ele é forte na fé, pois ele tem passado por muitas experiências na vida, e no meio dessas experiências, que conhece a palavra, ele aprendeu que pode confiar no Senhor. O Senhor providenciou o que comer durante esses 73 anos que eu tenho. Eu e a esposa enfrentamos dificuldades no relacionamento e Deus foi fiel em nos conduzir pela palavra para chegarmos até essa altura onde estamos. Ele não duvida do Senhor, apesar do ataque dos homens. O homem idoso não questiona que o Senhor tem boas intenções para a sua vida. Ele sabe que o Senhor soberanamente governa, usando até as coisas más que acontecem na vida, para o bem daqueles que amam a Deus. Ele já tem passado por morte de amigos, talvez da família, já andou nos hospitais, tem visto que nas doenças o Senhor tem se mostrado fiel. Por isso ele é sadio na fé. Mas em segundo lugar, ele é sadio também no amor a Deus, amor ao próximo. Ele não vive amargurado contra a esposa ou outras pessoas também. Ele se sacrifica para o bem dos outros, servindo de coração. Ele é paciente, ama mesmo quando não há retorno. Ele não age meramente por sentimento, mas pelo que ele sabe que é certo. Aliás, não vamos chegar na parte dos moços, e a maioria de vocês qualificariam
como moços. São poucos os homens idosos aqui nesta manhã, para que a gente tivesse mais, mas está falando daquilo que você também deve almejar se tornar. Tá? Terceiro, ele é sadio na constância, isto é, ele persevera, ele não desiste de fazer o bem. Ele tem sofrido, mas continua a amar o Senhor. O tempo vai correndo, nós precisamos passar então para as mulheres agora. E deixa eu dizer logo de início, e lamento que não temos mais homens aqui, mas homens, prestem atenção, porque muito disso tem a ver com vocês também. É importante que vocês compreendam. Tito deveria ensinar isso aqui não só para as mulheres, essa parte que é dirigido especificamente para elas, mas por implicação os homens têm sua parte em suas esposas se tornarem isso. Ok? Quanto às mulheres idosas, vamos começar por aí antes de ler o que diz para elas. Primeiramente, às vezes as mulheres idosas precisam ser repreendidas também. Lá em 1 Timóteo 5, onde disse: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, as mulheres idosas como a mães. É fácil você repreender sua mãe? Não. Você ama ela, mas às vezes se torna... Desculpe, no caso aqui, o verbo que cabia era exortar, não repreender. Repreender foi o que ele disse: não faça com o homem idoso a mesma coisa com a mulher, é para ser uma exortação mais suave. É reconhecer que os idosos pecam contra o Senhor e às vezes precisam de correção. Às vezes o fácil é simplesmente ignorar e deixar passar, que no final de contas não é bom. Às vezes a bem da santificação dela precisam destas palavras, mas precisa ser feito com brandura, com amor, com dignidade e respeito. Em Êxodo capítulo 21 e versículo 15, veja o que a palavra do Senhor diz: quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. É muito sério atacar os pais da gente. Merece até perder a vida, a Bíblia diz. Nós temos em Filipenses capítulo 4 e versículos 2 e 3 um exemplo de como Paulo tratou as mulheres mais idosas. Ele diz, Filipenses 4 e 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Ele está pedindo isso, rogo isto, mas é porque não estão vivendo assim, não estão vivendo unidas. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, no passado, também completamente com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Sobre o bem que estas mulheres têm feito, mas ele está enxergando uma desunião que não honra a Deus, e ele pede que elas, junto com outros irmãos, possam resolver as suas diferenças. As mulheres idosas devem ser um recurso de piedade na igreja. Esse em 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 9, e lá
no capítulo 5, dos versículos 3 a 16, Paulo está se dirigindo quanto à questão de viúvas. E ele diz: não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados e viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então, primeiro, você pode ver aí que a responsabilidade da mulher é a família. E a família é quem deve cuidar das viúvas, de acordo com aquilo que necessitam. A primeira responsabilidade quanto a cuidar das viúvas são os descendentes, os filhos, os netos. Eu estou resumindo o que este texto diz. E depois disto, outras mulheres, e a igreja também deve pensar em fazer isto. Se os outros não conseguem, não existem ou não podem. Quanto à questão de idosas, deixa eu falar um pouquinho aqui. E espero com isso que nota bem que logo depois disso vem a palavra as jovens recém-casadas. Deixa eu explicar isso aqui um pouco, tá? E imagino que vai animar vocês. As mulheres idosas, e por causa do tempo vou ter que simplesmente dizer, mas basicamente são aquelas de uns 60 anos para cima. O resto é a outra classe, tá certo? Então, quase todas vocês são a parte das jovens. As mulheres idosas eram aquelas que já tinham tido seus filhos, já tinham criado seus filhos, e basicamente eram aquelas que já tinham terminado este trabalho, e agora elas, porque não têm mais responsabilidade quanto à criação de filhos, elas têm outra responsabilidade na Igreja de Cristo, que nós vamos ver daqui um pouquinho, tá? Mas, voltando aí àquilo que a palavra do Senhor diz às idosas. Primeiramente, ele diz que sejam sérias em seu proceder. Quanto a esta palavra, é uma palavra que é ligada ao sacerdócio. A ideia é que estas mulheres idosas vivem na presença do Senhor. 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 9 a 15, são algumas palavras de instrução a Timóteo como pastor, como ele deve exortar as mulheres. Ele diz: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleireira frisada, com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e boa santificação com bom senso.
Este é o tipo de mulher que as mulheres devem se tornar. Toda idosa deve ser assim. Em segundo lugar, não caluniadoras. Em termos da palavra grega, a palavra no original, a palavra é diabolos. E não precisa nem explicar que você sabe o que é diabolos. É diabo. Ele diz, mulher, não seja um satanás. Isto no sentido de que ele é um acusador. Apocalipse fala que ele é acusador dos irmãos. Você gosta que alguém lhe ataque com um bocado de repreensões, acusações? Tem alguém aqui que gosta? Eu gosto. Nada faz a mulher mais semelhante ao diabo do que com a boca agredir, com fofoca maliciosa. A tendência mais de nós homens é agredir fisicamente. Mas muitas vezes, e o mais comum das mulheres, talvez por serem mais fracas, é agredir com a língua, que mata também. Talvez as mulheres na ilha de Creta não tinham muito a fazer e passaram a conversar o que não convém, a destruir os outros com as suas palavras. E por isso Paulo diz a Tito, exorta elas, que elas não sejam caluniadoras. A igreja, no plano de Deus, precisa de mulheres idosas que usam a língua para o bem, ensinando as mais jovens. A língua pode ser e deve ser, se está em Cristo, deve ser um instrumento para o bem e a edificação das pessoas. Não escravizadas a muito vinho, não bêbadas. Parece que em Creta muitas mulheres idosas bebiam muito, talvez para se esquecer das suas dificuldades na vida, viúva, e esquecer a falta que o marido faz, talvez por um filho rebelde. Se lembra, essas pessoas eram pessoas novas na fé, então provavelmente muitas delas tinham filhos rebeldes, e aí tomavam o vinho, se embriagavam. E Paulo diz, isso não deve ser característica da mulher idosa. Vocês precisam das faculdades todas que Deus lhes deu para honrarem o Senhor. Entenda que naquele tempo a água levava muita doença, e então o comum naqueles dias era misturar uma parte de vinho com uma parte de água para a bebida ser mais sadia. Então era uma parte de água, uma parte de vinho para cada 3 ou até 10 partes de água. Algo que não iria embriagar. Então, ele proíbe a mulher na sua velhice, talvez doente e se sentindo sozinha, a cair aí no vício da embriaguez. O próximo é: sejam mestras do bem. Aqui é o lado positivo. Primeiramente ele falou aí de umas coisas que ela não deve ser, mas aí
está aqui o que deve ser. E deixa eu dizer que aqui num Paz e Sessão, todas vocês que são as mulheres mais idosas devem estar fazendo isto aqui. Primeiramente, ele diz: sejam mestras do bem. Isso simplesmente significa ensinar o bem. As mulheres idosas, vocês precisam ensinar e ensinar o bem. E ensinar a quem? A Bíblia é bem específico em termos de dizer a quem compete a elas ensinar. Que, aliás, me faz lembrar que alguns anos atrás, já fui aqui em Salvador, eu estava ensinando da palavra de Deus algumas coisas quanto a como Deus ensina que a família deve funcionar. E depois do culto, 3 mulheres vieram para mim dizendo que eu era contra a mulher. Nessa hora, então, eu li esse texto aqui para elas, quanto às mulheres, e aí pulando mais para baixo: sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, idosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja envergonhada. Eu olhei para elas no olho e eu disse: vocês estão fazendo isso aqui que Deus manda que vocês façam. É pecado não fazer. Vocês estão fazendo isso ou vocês querem fazer o que Deus proibiu para vocês? Aquelas mulheres olhavam o que esse texto diz, que elas deviam estar ensinando. É somente quando corações são regenerados que Jesus é Senhor da vida, onde a gente reconhece que nós não nascemos pensando correto, mas nós nascemos como inimigos de Deus, que precisamos que a palavra transforme o nosso pensar. Esse ensino aqui não é ficar necessariamente na frente de um grande grupo de mulheres, escrever um livro sobre o assunto, mas uma questão de individualmente ou em pequenos grupos, essas mulheres idosas estarem ensinando o que para a causa do Senhor, em termos de uma vida transformada nesse mundo, é importante. Se você olhar ao seu redor, a verdade é que a maioria das nossas mulheres não tiveram uma criação bíblica. Não é verdade? Muitos de vocês são recém-convertidos a Cristo. São poucos de vocês que tiveram o privilégio como eu tive, e não é orgulho meu, foi bênção do Senhor, mas meus 4 avós eram servos do Senhor. Meu pai nos ensinava na palavra de Deus todo dia, muito, muito fielmente. Eu louvo a Deus por este privilégio, mas reconheço que é privilégio que poucos de vocês têm tido. E por isso, nós, nessa parte sobre as mulheres idosas, reconhecer que isso é uma necessidade. E então, vamos ainda para as mais novas.
houve um tempo, e quando eu era jovem, eu diria que era desse jeito, quando estas instruções não eram vistas como algo mau. Tal não é o caso hoje. Hoje em dia, as jovens são ensinadas a não se casar, a não terem filhos. Se tiver filhos, entregá-los à creche ou à escola, a não serem sensatas, a mentir, a trabalhar fora de casa, a serem egoístas, a cuidar de si mesma e, com certeza, se casou, não ser submissa ao marido. É desse jeito que são ensinadas hoje. O contrário do que o texto aqui diz. Vamos olhar as partes. É por isso que precisa tanto disto. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E aí olha para a igreja ao nosso redor de maneira geral, e o mundo olhando a igreja de um modo geral, o mundo pode ler esse texto aqui e não é difícil de compreender, não é? É fácil compreender. E é fácil eles reagirem dizendo: vocês professam tanto em acreditar nas Escrituras, mas vocês não vivem isto, não vivem vidas transformadas. Muitas vezes, hoje em dia, quem rejeita isso usa Gálatas capítulo 3, versículo 28, onde diz: dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. É um dos versículos que pessoas rebeldes contra Deus usam. Esse versículo está falando sobre a igualdade na salvação. Eu e minha esposa, nós dois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nisto nós somos iguais. Quanto à salvação em Cristo é o mesmo, tanto faz para mim como para minha esposa. Este versículo não está aí para desfazer o fato que nós somos criados diferente um do outro. Eu nunca poderia ser mãe. Eu nunca poderia ser esposa. Deus não me fez assim. Agradou a Ele escolher estas diferenças dentro da humanidade, e o importante para cada um de nós é acolher com humildade, com gratidão aquilo que o Senhor nos fez. Não nos orgulhar do que somos, mas também não desprezar. Então, a responsabilidade das mulheres idosas é ensinar especificamente a quem? As jovens recém-casadas. Agora, continuando na minha meditação nessa manhã, me chamou a atenção uma coisa aqui. Essas jovens recém-casadas, eu penso que você tende a pensar numa mulher que acabou de casar, está na lua de mel, e que é ela que precisa. Mas preste atenção, essas jovens recém-casadas são chamadas a serem ensinadas primeiramente o quê? A amar o marido e quem mais? Os filhos.
E não diz bem é plural. Tendo filhos, elas ainda são nessa classificação aqui de jovens recém-casadas. O próprio texto vem dizendo isto. Então, de maneira geral, essas jovens recém-casadas são aquelas que têm menos de 60 anos. Tá? Então, se você tem aí seus 40 anos, você ainda, em termos do texto bíblico, você está dentro disso aqui. E coisas que Deus quer que você aprenda. Aliás, deixa eu dizer uma coisa aqui. Talvez isso lhe sirva para lhe humilhar um pouco, se é orgulhosa. E Deus que Ele use a sua palavra nesse sentido, se você é orgulhosa e acha que já sabe de tudo, não tem nenhuma atitude que mais impeça que você aprenda a se tornar uma mulher de Deus do que ser orgulhosa e achar que já sabe de tudo. É importante que você assuma uma atitude de que, na verdade, eu ainda tenho muito a aprender com o Senhor. Talvez lhe incentive a buscar uma mulher idosa que ensine a você a palavra, que ensine essas coisas. Mas aí vamos correr para tentar ligeirinho ver essas coisas. Primeiramente, amar quem? O marido. E entenda, até a ordem das palavras importa. Não diz primeiro amar o filho. Em grande parte dos casos que a gente vê ao nosso redor, amar primeiro a mulher, amar primeiro o filho. Não, a ordem é: mulheres idosas, ensine primeiro as mais novas a amar o marido, aquele com quem ela casou. O filho é para a gente criar, para um dia criar asas, sair de casa, se casar e formar família também, uma família temente a Deus. Então, a esposa deve amar o seu marido. Talvez alguns de vocês digam: mas pastor Bruce, você não conhece meu marido. Ele é muito difícil. É impossível amar o meu marido. Mas Deus diz: ame seu marido. E não amá-lo é pecado. Você precisa se treinar a servir o seu marido, fazer tudo o que é bom para ele, sendo graciosa, né? Respeitando. E você passando muito tempo fazendo isto, aí quando vem os dias difíceis, você diz: eu já investi tanto nesse homem, pensar em abandoná-lo agora. Não, eu preciso fazer o que Deus diz, eu preciso continuar amando e fazendo o bem. Para ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Em vez de o Senhor dizer: você fracassou no tempo da dificuldade. Mas em segundo lugar, amarem seus filhos. A palavra no grego é philoteknos, que simplesmente é ama os filhos. A mulher, então, tendo conduzido, estou falando de nossa mãe Eva, ela foi quem conduziu a humanidade para dentro do pecado, como diz lá em 1
2:14. Ela que fez isso, agora precisa pensar em 1 Timóteo 2:15. A mulher tem um lugar importante neste mundo. Todavia será preservada através de sua missão de mãe. Se ela permanecer em fé, em amor, em educação, com bom senso. Obviamente o texto não está dizendo que simplesmente ter filhos vai ser salvo por meio disto. A prostituta tem filhos também em rebeldia contra o Senhor. Mas isso aqui está falando de que a mulher que se dedica à criação dos seus filhos, amarem seus filhos, ela cumpre a missão que Deus deu para ela. Se a esposa e mãe, a missão de mulher não liderar por lá e na igreja. É dizer que é fácil, se você é uma mulher cristã, que conhece a Cristo, que foi regenerada, e o marido não é. Não é fácil não. Mas as Escrituras falaram a vocês também, mas não tenho tempo para isso no momento. Pergunte a uma mulher idosa que faz isso, você não sabe. 1 Timóteo 5:14 diz: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário, Satanás, ocasião favorável de maledicência. Este é o plano de Deus para as mulheres. Mulheres que são dotadas por Deus para servirem como solteiras, e a igreja precisa delas também. Há algumas que se casam e não podem ter filhos. E eu poderia mostrar versículos para vocês quanto a isso, mas o tempo não dá. Mas procure alguém que sabe depois, se você tem suas dúvidas. Mas o comum, em outras palavras, a maioria das servas do Senhor, é que se casem e que tenham filhos e que se sacrifiquem para que os seus filhos conheçam a verdade, que conheçam a Deus, que vivem a amá-lo de todo o coração. E aí diz a serem sensatas. A mulher sensata é a que pensa bem, não age em cima de ira, né? Sabe o que é importante, sabe o que são as prioridades. Aliás, maridos, cabe muito bem a vocês instruírem as suas esposas para que elas sejam sensatas também, né? As mulheres idosas chegam perto das mais novas e ensinam elas a aplicarem a sabedoria de Deus. Pois bem, esse versículo diz isso aqui, é assim que se aplica na sua vida. A palavra honestas é a palavra hagnos, que na verdade seria melhor se fosse traduzido puras moralmente, ou uma mulher virtuosa, sexualmente pura para o marido. Ela é uma mulher então dedicada a um homem. Ela é pura na maneira que se veste. Ela não se veste de uma maneira que distrai os homens no culto para serem tentados. Ela não se veste de uma maneira, mesmo na rua, para atrair atenção, como o mundo faz.
produzindo cobiça da parte dos homens. 1 Pedro 3 e 4 diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparado de vestuário. Como é que as mulheres do mundo atraem o homem? Só com aquilo que elas têm, o exterior. A regenerada foi transformada no interior. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Você quer ser valorizada por aquele que importa, que é Deus? Então, seja de espírito manso e tranquilo. Isso é de muito valor diante de Deus. Ela é pura, então, honesta. Honesta aqui não é tanto no sentido de mentir, mas honesta no comportamento. Ela é fiel em cumprir os votos que fez. As donas de casa, esta qualidade é a mais rejeitada nos nossos dias, não é? A mulher nos nossos dias não quer trabalhar em casa. Ela acha que só pode ser algo na vida, que no caso, querer ser algo na vida é egoísmo, né? Ser visto como uma coisa de valor pelas pessoas. Ela acha que só pode ser algo na vida se tiver influência em algum emprego. O plano é satânico. Não é meramente a questão do mundo, mas o mundo vive assim por incentivo de Satanás, que vive a destruir aquilo que Deus quer construir. Me lembro de alguns anos atrás, quando a Eliana foi renovar a habilitação, ela teve que ir para o cartório para tirar algum documento, não me lembro exatamente o que era documento, mas 3 vezes a mulher que estava atendendo no cartório perguntou: qual o seu trabalho? Eu disse: eu cuido do lar. Ela tinha diversos filhos em casa. Não, mas que é o seu trabalho? Não, mas que é o seu trabalho? O mundo despreza o lar, e Deus diz: sejam boas donas de casa. O marido, por Deus, foi estabelecido para ser o provedor. Este é o lugar da influência da mulher. Grande influência para a próxima geração ser diferente. Por que os lares são tão desmantelados nos nossos dias? Muitas vezes, em grande parte, por falta, a mulher está sendo uma boa dona de casa. E há uma grande tentação aí, a mulher no trabalho cair na imoralidade sexual. Elas devem ser bondosas, atenciosas, de coração inteiro. E aí ainda diz mais uma coisa que é abominável às feministas sujeitas ao marido. Isso não significa que ela é inferior ao seu marido. Significa que ele é o cabeça, o responsável pela liderança e tomada de decisões. Aquele que tem que prestar contas a Deus, a Cristo, especificamente, que é o cabeça de nós maridos. Claro que nós, como maridos, devemos ouvir as nossas esposas. Nós temos ouvidos, ela tem boca. Nós devemos perguntar a ela. Mas o responsável pelas decisões somos nós. Nós é que vamos dar contas a Deus por isso.
Cristo quer que ela seja como Ele foi, servindo. Cristo até dando a sua vida. Quem não merece? Quem não merece nada senão o inferno. Este é o dever de nós como maridos também. É de viver a nos sacrificar por nossas esposas. Em conclusão, eu nem sei quanto tempo já passou, mas eu tinha muito a dizer hoje de manhã. Mas em conclusão, Gênesis 2 e 18, lá nós temos umas palavras de Deus quando Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Se a família é destruída, o que é que vai ser colhido? Uma das coisas muito características dos nossos dias é solidão. É uma cidade cheia de muita gente, a gente passa por muita gente e vive isolado, sozinho. Talvez isolado no celular com 1000 amigos do Facebook, mas vive só. Vem a depressão também. Nós precisamos compreender que aquilo que nós estudamos aqui hoje de manhã é o começo da restauração. Deus não planejou a gente viver só. E na igreja, mesmo que você seja não casado, você tem família, tem irmãos e irmãs que amam você. Por isso nós precisamos ocupar tempo nos reunindo assim, tendo nosso tempo juntos depois, nos panelas, para a gente não viver isolado. Pessoas que doem muito essa solidão, e vem a depressão. É triste, mas muitos hoje em dia diriam: eu não tenho nenhum amigo. Ou seja, se faz amigo, procura amizade. Ó Pai, nós passamos por muitas coisas aqui nesta manhã. E são coisas, Senhor, que são impossíveis a pessoa fora de Cristo. São contrários à nossa natureza. É por isso que nós precisamos dessas exortações. E nós pedimos que o Teu Espírito esteja trazendo arrependimento onde necessita disto. Que o Senhor nos transforme, nos faça modelo aqui em Itapuã, em Salvador, que possa refletir como os Tessalonicenses até os confins da terra. Nós rogamos isto no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.